Normalmente, quando um cristão ouve a pergunta, você já conhece a Jesus? A resposta imediata é sim. O que normalmente não paramos para pensar é, já conhecemos tudo que poderíamos conhecer? A verdade é que conhecer a Cristo é algo progressivo. Há uma jornada de descoberta a ser vivida. E é exatamente disso que eu quero falar. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar acerca disso. Estou hoje em Ribeirão Preto, na Praça 15, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, diz: faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O apóstolo Paulo se dirige aos Colossenses e menciona também os crentes de Laodiceia. É nesse momento que ele introduz esse comentário: eu faço isso para que o coração deles... Aqui ele está falando de pessoas que já conheciam a Cristo. Ele diz que o coração deles seja consolado, vinculados em amor, né? Ele está falando de pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo. No entanto, ele diz, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. O entendimento de Cristo gera convicção, mas ao dizer a plena convicção, ele está falando de gente que cresceu. Tanto que a expressão no final do versículo é para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Ao se referir a Cristo como mistério, ele não está falando que essas pessoas não conheciam nada, mas ele está falando, obviamente, de aprofundar o conhecimento. Então, no versículo 3, ele diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Precisamos, de fato, entender que o relacionamento com Cristo é progressivo. O apóstolo Paulo também afirmou em Filipenses, no capítulo 3, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está falando não apenas que considerou as outras coisas uma perda para poder ganhar o conhecimento de Cristo, mas que ele seguia considerando as outras coisas como perda e procurando conhecer mais a Cristo. Então, se nós olharmos essa perspectiva de que o conhecimento de Cristo é progressivo, né, de que nós podemos ter mais hoje do que tínhamos ontem, podemos ter mais amanhã do que tínhamos hoje, isso nos ajudará a entender essa jornada de descoberta. Em Atos, no capítulo 26, quando o apóstolo Paulo está dando seu testemunho de conversão diante do rei Agripa, ele faz a seguinte declaração no versículo 16. Citando o episódio, quando Cristo lhe apareceu, ele diz que Jesus diz, levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Ou seja, já no primeiro momento que Jesus se revela, ele está dizendo, Paulo, isso não é tudo que você pode descobrir de mim. Eu ainda vou aparecer para você. Depois nós vemos Paulo proclamando aos Gálatas o evangelho que eu prego. Eu não recebi de homem algum, eu recebi do Senhor. Paulo foi crescendo no conhecimento de Cristo. Embora isso não signifique que nós teremos visões como ele teve, nós temos um padrão que é apresentado nas Escrituras. Há uma revelação progressiva do conhecimento de Jesus. E aí você precisamos trilhar essa jornada de descoberta. Podemos dizer que Deus se revela aos que o buscam na proporção em que o buscam. Em Atos 17, 26, o apóstolo Paulo comunica, pregando em Atenas, que Deus criou todas as raças e tribos dos homens a partir de um só, para que o buscassem. A razão da existência do homem é buscar a Deus. No entanto, em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Isso é uma lei de reciprocidade. À medida que nos aproximamos de Deus, Deus também se aproximará de nós. E se entendemos essa verdade, então essa jornada de descoberta deve ser trilhada de forma intencional, com determinação, de seguir buscando cada vez mais, conhecendo cada vez mais a Deus e aquilo que Ele tem para nós. Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E a ideia desses tesouros estarem escondidos não é que eles permaneçam escondidos. Por exemplo, em Jeremias 33, 3, nós vemos uma declaração divina. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor está mostrando que todas as vezes que o invocamos, Ele responde. Mas a afirmação de Deus não para aí. O Senhor termina dizendo, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas
que tu não sabes. Em outras palavras, Deus só tem coisas ocultas porque há uma determinação no seu coração de revelá-las. Ainda que a gente não possa afirmar que vai conhecer todas as coisas, o apóstolo Paulo fala de um dia onde conheceremos plenamente, como hoje plenamente somos conhecidos, ainda que isso não esteja ao nosso alcance. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. No entanto, podemos conhecer mais hoje do que conhecíamos ontem, poderemos conhecer mais amanhã do que aquilo que nós conhecemos hoje. Há uma jornada de descoberta a ser trilhada e eu e você precisamos de fato entender isso. Em Mateus 11:29, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa frase, aprendei de mim, significa não apenas aprender com aquilo que ele já nos ensinou, está registrado nas Escrituras, significa não apenas aprender com o seu comportamento, que é modelo e referência para nós. Aliás, em Efésios capítulo 4, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz exatamente isso, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele não diz apenas sobre Cristo, a respeito de Cristo, mas ao dizer aprendestes a Cristo, ele mostra que Cristo é um modelo de comportamento. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos tesouros, da sabedoria e da ciência que estão escondidos em Cristo, isso me faz lembrar de uma figura que nós temos no Velho Testamento. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Quando Moisés é orientado pelo Senhor a construí-la, uma coisa que Deus de forma muito específica fala é: ali virei a ti e falarei contigo. A expressão usada é que Deus está entronizado entre os querubins, era não apenas uma percepção da realidade espiritual, mas também da presença de Deus que se manifestava no propiciatório, na tampa da arca, entre os querubins. Moisés, muitas vezes, quando eles levantavam o acampamento e a arca saía levada pelos sacerdotes, ele dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. Quando estabeleciam um acampamento, ele dizia: volta, Senhor, e encontra repouso entre os milhares de Israel. A arca, portanto, era um símbolo da presença de Deus e nós podemos dizer que, nesse sentido, ela retrata Jesus. Feita de madeira e revestida de ouro, na tipologia do tabernáculo nós vemos combinados ali os elementos de humanidade e divindade que também encontramos em Cristo. Agora, é interessante dizer, no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus diz: ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. O que é esse maná escondido? A única referência bíblica que dá sentido a essa frase é quando nós lemos que no Velho Testamento foi guardado um vaso contendo maná dentro da arca. E é importante você lembrar que a arca não era uma vitrine, ela não tinha janela, ela não tinha abertura, era uma caixa de madeira fechada. Portanto, quando Jesus fala a respeito do maná escondido, ele está falando daquele maná guardado dentro da arca. Ele trata isso como uma recompensa, como uma dádiva espiritual a ser liberada. O maná, por sua vez, na tipologia bíblica também figura a palavra de Deus. Nós vemos que Deuteronômio 8, traz a declaração: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Em Mateus 4, Jesus cita essa porção e aplica a palavra. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que essa figura nos ajuda a compreender? Que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso significa não apenas ciência no sentido de tecnologia, de conhecimento, informações naturais, mas acima de tudo, a palavra de Deus está falando de revelação, de uma compreensão da palavra, que ela está à disposição em Cristo e que ela pode ser vivida. Nessa jornada de descoberta, eu e você precisamos entender a importância do relacionamento com a palavra de Deus. Se por um lado nós vemos que a arca com o maná escondido é uma figura de Cristo e dos tesouros da palavra nele, por outro, precisamos reconhecer que Cristo é apresentado nas Escrituras como o próprio verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse aos judeus: vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas ele se apresenta como o pão da vida, como o verdadeiro alimento. Então entendemos que esse maná escondido é nada mais, nada menos do que aquelas verdades profundas da palavra de Deus, aguardando não apenas um estudo minucioso no que diz respeito à perspectiva humana, intelectual, racional, mas entrarmos nesse lugar de relacionamento com a palavra, onde, iluminados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, eu e você crescemos nessa jornada de descoberta. Não se contente com um pouco, há mais para você. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz: e são elas que testificam de mim.
Se há algo que podemos falar a respeito da palavra de Deus, e essa terminologia que usamos na teologia, é a convergência bíblica. Tudo aponta para a pessoa de Jesus. Portanto, se queremos conhecê-lo de forma mais profunda, precisamos intensificar o nosso relacionamento com a palavra. Nessa jornada de descoberta, você vai ter que depender do Espírito Santo de Deus te iluminando, mas você precisará intensificar o seu relacionamento com a palavra de Deus. Dessa forma, com certeza, avançaremos de forma progressiva para descobrir os tesouros da sabedoria e da ciência ocultos em Jesus.